O segundo candidato a apresentar propostas de governo durante entrevista aos jornalistas da Jovem Pan foi Guilherme Boulos, do PSOL. O Álvaro Noceira acompanhou e vai trazer para a gente alguns dos principais trechos da sabatina. Na segunda sabatina, realizada pela Jovem Pan, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, assumiu o compromisso para a geração de empregos em áreas periféricas de São Paulo, em especial na Zona Leste. O que eu tenho batido muito nessa tecla é que combater a desigualdade não é bom só para quem vai ser beneficiário de uma política pública na ponta, de saúde, de educação, de emprego. É bom para todo mundo, porque significa ter uma cidade mais civilizada, mais segura para todos. Nós vamos fazer isso com um conjunto de políticas. Quando eu falei em diminuir distâncias físicas além de sociais, é porque a desigualdade social em São Paulo, ela tem mapa, ela tem CEP, ela tem endereço. Então, os bairros da periferia é onde tem menos serviço público, é onde tem menos oferta de emprego e é onde mora a maioria dos trabalhadores. A ideia é descentralizar oportunidades na cidade. Lógico, você não tem como levar todos os empregos do centro para lá, mas é você diminuir a distância. No lugar de ter 700, no outro lugar de ter 3, você tem que diminuir esse abismo. Eu tenho um compromisso. Em relação à Zona Leste, nós vamos levar emprego para a Zona Leste, que historicamente ficou em segundo plano, e para o extremo da Zona Sul. Boulos fez críticas à privatização da Sabesp, projeto idealizado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. A privatização da Sabesp foi um conluio absurdo do Ricardo Nunes com o Tarcísio, que prejudicou a cidade de São Paulo. É importante a gente trazer esses dados aqui, né? A Sabesp é uma empresa lucrativa, Sabesp é uma empresa bem avaliada por mais de 80% da população. O prazo para universalização do saneamento não alterou em um dia ao prazo que era pré-privatização com prazo pós-privatização, né? Isso foi feito com venda, inclusive, com valor abaixo das ações, para uma empresa que a única experiência que tem com saneamento básico é no Amapá. Muitos paulistanos sofrem com o transporte público e com grandes deslocamentos até o trabalho. Para Boulos, uma das formas de otimizar o tempo é ampliar os corredores de ônibus na capital. O corredor de ônibus permite um aumento da velocidade do transporte público e a redução do tempo que a pessoa leva de casa para o trabalho e depois do trabalho para casa. Então, eu vou investir pesado. A minha meta no plano de governo é 100 quilômetros de corredores de ônibus. Já que a gente entrou até em alguns detalhes aqui, me permita citar alguns deles. Nós vamos fazer em Boi-mirim completo. Nós vamos fazer o corredor da Radial Leste 1, 2 e 3. Vamos fazer o corredor da Celso Garcia. Vamos fazer o corredor da Avenida Aricanduva, né? Vamos fazer o corredor Norte-Sul, fazer o corredor da Perimetral Leste de São Mateus até o Itaim Paulista. Todos eles estão no nosso plano de governo. Guilherme Boulos reforçou o discurso sobre o déficit habitacional e reiterou a promessa de ampliar investimentos nas áreas periféricas da maior cidade do país. A ideia é fazer o maior programa de urbanização da história da cidade, que vai mudar a cara dessas favelas, levando a infraestrutura urbana da porta para fora. Então, onde tem lá o córrego, canalizar, garantir o saneamento. Onde tem um escadão que está lá todo precário, urbanizar. Precisar abrir uma rua, abrir. Fazer essa obra de infraestrutura externa. O senhor conseguiria fazer isso em 4 anos, caso seja eleito? Para 100 mil famílias, que é a nossa meta, sim. Perfeitamente. Com um custo, inclusive, de 3 bilhões e 500 milhões de reais, que é o custo que está previsto no Periferia Viva ao longo dos 4 anos. Com relação às pesquisas eleitorais, o candidato do PSOL criticou a atitude dos rivais. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas há praticamente 1 ano. Enfrentando a máquina da prefeitura, 600 milhões de reais em propaganda. O que o Ricardo Nunes fez de propaganda, olha... Eu gostaria de morar na propaganda do Ricardo Nunes, porque é uma cidade que não existe, né? Propaganda, propaganda, propaganda. Nós seguimos. Ataques violentos com mentiras que foram desmascaradas, inclusive, pelo Pablo Marçal nos últimos 15 dias. Me mantive. Então, eu não tenho nenhuma razão para mudar a estratégia. Você pode rever a sabatina completa com o candidato Guilherme Boulos no aplicativo Panflix e no canal da Jovem Pan News no YouTube. Zé Maria Trindade, Zé Maria, até é diferente a gente ouvir um espaço em que os candidatos apresentam propostas, digam o que pensam para administrar a cidade. Isso tem sido raro em campanha eleitoral, né? Também ninguém é inocente aqui, mas nessa campanha, especialmente em São Paulo, tem sido, olha,
É tão raro quanto o ar puro, viu? É muito interessante esse modelo adotado pela Jovem Pan aqui das sabatinas. Vale a pena acompanhar, ver e rever e guardar que vá para cobrar no futuro. É assim que deve ser, né? E a sabatina permite exatamente o controle de conteúdo. Eu sei, política tem muita emoção. Eu considero que mais de 70% é emoção. Vejo, por exemplo, categorias votando contra elas. Exatamente sabe que vai perder dinheiro, porque a tendência do candidato é outra contra a categoria, mas mesmo assim vota. Né? Por quê? Porque vê uma coisa maior, vê um instinto, vê uma emoção. A política tem sim, mas nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes sobre o que diz o candidato e sobre o que a gente acredita do que ele falou. Porque a mentira é própria da política. A enganação, a linguagem subjetiva é própria da política, porque o candidato quer é ganhar. E depois que ele ganhar, ele refaz a sua história, refaz a sua proposta e vai em frente. É assim que funciona. Mas eu acho muito importante esse modelo. Revela, por exemplo, ali o que o Boulos está propondo para São Paulo, como ele conhece São Paulo. E outros virão e a gente vai comparar um e outro até para ter argumentos para defender o candidato ou atacar o adversário. Achei um modelo muito bom.